Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, mais um vídeo inédito. Bom, hoje eu estava dando uma pesquisada aqui e esse conteúdo aqui me chamou a atenção. Acabei me deparando com esse conteúdo aqui da UOL, da parte de inovação. Olha o que esse conteúdo nos mostra. Empresa quer que pessoas que morreram continuem vivas no metaverso, né? O metaverso é esse mundo virtual aí que o pessoal está criando, né, para manter as pessoas conectadas, ou seja, mantê-las distraídas, né? E a gente está vendo aí, né, é o futuro da internet, né? É o futuro da tecnologia, o futuro das comunicações, aparentemente. E aqui está a imagem aqui de um cérebro e basicamente o foco do pessoal é esse, né? Transferir seus dados para uma máquina, né? E sei lá, ou sua consciência e tentar manter contato com você após sua morte. Mas a gente vai ver que isso aqui é um grande engano, né? Porque a gente sabe que as escrituras seguem uma outra vertente, né? A gente vai dar uma lida aqui para ficar por dentro e a gente vai discutir um pouco aqui. Bom, aí como sempre eles vão fazer uma venda da ideia e vão apresentar o lado positivo, né? Aí eles dizem assim, ó: imagine continuar vivo depois de morrer ao ter os dados da sua consciência transferidos para um mundo digital. Preste atenção. Essa é um pouco da ideia por trás da série Upload da Amazon Prime Video e serve para ilustrar o que Somnium Space, empresa de realidade virtual, deseja fazer. Então a companhia afirma estar desenvolvendo um sistema chamado Live Forever, né? Que em português é viver para sempre, que permitirá que qualquer pessoa tenha suas expressões e voz coletadas para que algoritmos recriem com base nesses dados avatares dentro do metaverso, né? Que é esse mundo virtual aí, né? Inclusive não vai ser mais Facebook, vai ser metaverso, porque agora vai ser tudo virtual. Vão agir como se fosse a pessoa na vida real, né? As informações são da revista Vice. Então, para Arthur Sichove, presidente executivo do Somnium Space, dessa empresa que está por trás desse projeto aí, o seu sonho é fazer com que as pessoas consigam conversar, ao menos online, com estes queridos que já morreram. Trocando em miúdos, sabe o que isso significa? Basicamente é reencarnação, né? A pessoa morreu e ela pode voltar, só que ela agora vai voltar numa máquina. Tá entendendo? Galera, isso aqui tá com um cheiro de algo muito estranho, no meu ponto de vista. Porque eles podem simplesmente enganar as pessoas dizendo que elas estão conversando com seus entes queridos, mas o que tá por trás ali interagindo com ela pode não ser algo, tá entendendo? Algo muito bom, algo muito positivo, tá entendendo? Bom, pelo menos eu penso assim, fico um pouco desconfiado com essa questão, certo? Bom, então, como a ideia surgiu? Há cerca de 5 anos, o pai de Arthur Sichove foi diagnosticado com um câncer avançado e os médicos informaram que ele teria pouco tempo de vida então. Então, o receio de Sichove, segundo a reportagem, era que seus filhos pequenos não tivessem a chance de criar memórias com o avô. Por isso, decidiu investir e desenvolver soluções para que experiências do tipo pudessem ser amenizadas com a tecnologia. Então a tecnologia sendo usada para amenizar a dor, né, da perda de um ente querido, né? Basicamente é isso que o cara está querendo desenvolver. Só que a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: será que isso aqui vai funcionar? Será que isso aqui, que é o que vai dizer aqui, né? A gente já vai ler, mas será que, tipo assim, todo esse avanço tecnológico para se fazer isso, será que vai trazer felicidade? Será que vai trazer riso? Ou será que vai trazer choro, tristeza? Uma pergunta aí que você tem que parar para refletir. Então a pergunta, como pode funcionar? Então a ideia é que a pessoa que deseja viver para sempre no metaverso permita que a empresa recolha seus dados pessoais. Tipo assim, falou isso aqui, tipo assim, eu já fico super desconfiado, já fico com o pé atrás, né? Por que eu tenho que permitir com que uma empresa recolha meus dados pessoais? Não faz sentido, percebe? E outra, viver para sempre. Cara, fora do Messias, não há nenhum outro que ofereça a vida eterna. A própria Bíblia deixa claro, tá entendendo? Aquele que não confessa que o Messias é filho do Criador, aquele que rejeita que o aquele que rejeita o Messias também rejeita o Criador e automaticamente está rejeitando o que? A salvação, que foi nos dada de graça pela misericórdia, tá entendendo? Nenhum de nós merecíamos salvação. Nós não merecemos a misericórdia de fato, se a gente for parar para pensar.
Mas o Criador, com toda a misericórdia, com esse ato de misericórdia, enviou o Filho dele para cá, para a terra, para, né, derramar o sangue dele por todos nós que não merecíamos. Então, só ele pode nos oferecer a vida eterna. Ele é uma ponte, tá entendendo? Ele é o intercessor entre nós e o Criador. Então é através do Messias que a gente pode achar misericórdia diante do Criador. Tá entendendo? Agora, esse lance de viver para sempre por tecnologia, ou tipo assim, algo inventado pelo homem, galera, desculpa, mas isso não vai dar certo. Então, um sistema de inteligência artificial controlará e utilizará esse volume de informações para criar um personagem virtual que conseguirá reproduzir a aparência, voz e personalidade. Bom, a inteligência artificial ela não é assim tão assim, ela não faz tanta coisa como as pessoas pensam. A inteligência artificial ela é controlada por softwares, tá entendendo? É uma série de softwares de computador, uma série de padrões que a inteligência artificial ela está reproduzindo, mas ela não faz nada que ela não for programada a fazer. Por isso que eu desconfio que essa interação vai ser algo, pode ser algo, não vai ser necessariamente uma inteligência artificial, mas essa interação entre o ser humano e essa máquina, se realmente for possível com que o ser humano converse com essa coisa, no meu ponto de vista vai ser algum demônio. Essa interação vai ser entre demônio e máquina. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Bom, então tá aqui, ó. Se eu morrer e eu tiver esses dados coletados, as pessoas ou meus filhos podem entrar e podem conversar com meu avatar, com meus movimentos, com minha voz, afirmou a reportagem. Para Se Chove, a tecnologia pode ser tão avançada que talvez nos primeiros 10 minutos de conversa com o avatar, uma pessoa pode nem descobrir que está falando com uma inteligência artificial, e esse é o objetivo. Ou seja, então, pensa só, então as pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque a pessoa está pensando que está conversando com um ente querido dela, mas na verdade está conversando com uma inteligência artificial. Tá entendendo? E o objetivo, então, segundo o cara aqui, é que a pessoa não saiba que está conversando com a inteligência artificial. Tipo, percebe? Pensa um pouco, será que isso faz sentido? No meu ponto de vista não faz sentido, né? Mas, né, é o que o cara está desenvolvendo aí, né? É o projeto que a empresa dele está desenvolvendo. Bom, então acho que é isso, né? Eles estão falando aqui de vida eterna, né? E como eu falei pra vocês, essa questão, no meu ponto de vista, bate muito com aquela questão da reencarnação, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso e a gente vai ver pelo ponto de vista bíblico se isso está certo ou não. Bom, então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre falar com os mortos? A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Os mortos estão mortos, não podem falar conosco nem nos ajudar. Quando precisamos de ajuda ou orientação, devemos falar unicamente com o Criador ou o Messias, através de uma oração, não com os mortos. Ou seja, esse é o ensinamento bíblico, esse é o ensinamento correto, que está mais perto da verdade, certo? Por que não devemos falar com os mortos? Bom, os mortos estão separados do mundo dos vivos e não têm mais contato conosco, certo? Os mortos não podem nos ouvir nem falar conosco. Os mortos não se tornam deuses, não sabem tudo e nem têm a resposta para tudo. Ou seja, parece tão óbvio isso que eu estou lendo aqui, mas eu tenho que ler para que muitas pessoas entendam, né? Só o Criador tem as respostas que precisamos. Consultar os mortos é um insulto ao Criador, porque pomos nossas esperanças na pessoa errada. Ao invés da gente estar depositando a nossa confiança e a nossa fé no Criador, a gente está depositando a nossa confiança em seres que já passou para lá, né? Já passou para o outro lado da vida. E isso não faz muito sentido, tá entendendo? Isso é uma blasfêmia para o Criador. Bom, orar para os santos e para Maria também é errado, porque eles estão mortos. Mesmo estando no céu, eles não podem nos ajudar nem interceder por nós. Só o Messias, né, Jesus, cujo nome hebraico é Yahusha, intercede por nós, porque ele está vivo, né, segundo o versículo de 1 Timóteo, né, 2:5. O melhor é deixar os mortos em paz, né? Então esse é o conselho bíblico, né? É isso que a Bíblia nos aconselha sobre essa questão, galera. Então nós devemos ficar longe desses negócios aí, dessas coisas aí que o sistema promove, tá entendendo? Então, tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque na verdade é chamar demônios, tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam, galera. Então,
O diabo é o pai da mentira e é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo ser as almas dos mortos. É o que eu estou dizendo, é por isso que eu estou falando que essa interação entre máquina e o ser humano, essa conversa, vai ser uma interação entre demônio e máquina, não vai ser uma inteligência artificial, propriamente dito. Tá entendendo? Então, mesmo médiums falsos que inventam tudo arriscam chamar demônios a sério sem querer. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, galera. Tá entendendo? Que toda essa tecnologia, ao invés de trazer riso e felicidade, pode trazer choro e tristeza, tá entendendo? Bom, vamos pegar aqui João, capítulo 3, versículo 36 da Bíblia, Novo Testamento, que diz o seguinte, ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira do Criador permanece sobre ele. Então, se qualquer pessoa chegar para você vendendo essa ideia de vida eterna, né, que você vai viver para sempre, qualquer pessoa fora da Bíblia, qualquer pessoa que não seja o Messias, que vir com esse papo de vida eterna, ó, já fica bem esperto, porque a Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Pergunta se essa pessoa que está falando sobre vida eterna, pergunta se ela acredita que Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, né? Pergunta se ele é o salvador dela. Se a pessoa disser que sim, aí pode ter uma coerência. Se a pessoa disser que não, meu amigo, fica bem esperto. Então, finalizando nossa conversa, acho que é isso. Espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.